Ronaldo! Bonjour, ça va? Va bien? Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Ouais. Bon, on a envie de savoir qui tu es, qui est Renildo, pas Ouais. le joueur, on veut savoir qui tu es toi, la Ouais. personne, l'homme. Ouais. On peut parler en français un petit peu et après en português. Vamos lá. Bora! Me sinto honrado estar a falar do meu percurso, da minha vida, da minha infância. Como já disseste aqui, para as crianças, servir de motivação para milhões de pessoas, não só aqui em França, como também no meu país ou no mundo todo. Eu comecei, nasci numa família muito pobre. Somos 4, 3 rapazes mais velhos e uma menina mais nova. E tu és o mais velho? Eu sou o terceiro e nasci na cidade da Beira, no dia 21 de janeiro de 1994. Como já tinha dito aqui, nasci numa família pobre, os meus pais eram pobres, não tinham condições. Mesmo assim, eles conseguiram, da sua maneira, criar-nos, dar-nos o mínimo que eles conseguiam fazer por nós, que era o básico, que era dar muita educação, muito respeito, ensinar os valores morais da vida. Já passamos por dificuldades, meus pais... A minha mãe, para já, naquela altura, a minha mãe não trabalhava. O meu pai era treinador, meu pai foi jogador e treinador. Sempre jogaste futebol, então, se o teu pai... Sim, eu nasci numa família de jogadores, porque o pai do meu pai foi jogador. O meu pai foi jogador e treinador. Na minha casa todos jogam, até minha irmã mais nova. Até minha irmã mais nova, ela também joga. É. Então, comecei como o meu pai era treinador, eu já tinha aquela paixão para o futebol. Sempre que ele ia treinar, eu ia com ele para ver os treinos ao final de semana, porque nos dias de semana eu estava na escola, porque estudar sempre foi o meu foco. Então, ele voltou do trabalho, então estávamos sentados na mesa a jantar, então eu, naquela inocência, querer me fazer de... papai, eu sou um grande jogador, eu jogo muito a bola, tens que vir me ver eu a jogar, não sei o quê. Então ele disse, começou, como é que eu posso dizer, não era desmoralizar-me, é fazer com que eu acho que crescesse ainda mais, porque ele disse, não, tu não sabes jogar, não jogas nada, então... Eu disse, não, por que não vens me assistir? Amanhã eu vou jogar no sítio X, não sei o quê. Ele disse, não, eu não quero, não vem, não sei o quê. Sem saber que por detrás ele já estava a pensar em ir ver o jogo. Só que ele não podia me dizer porque eu podia ter aquilo na cabeça, dizer, o meu pai vem, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Ter, de certa forma, uma pressão, exatamente. Então, chegamos lá, começamos a jogar. Só que eu estou a jogar, eu quando faço assim, eu vejo o meu pai estar atrás de uma árvore. Ele, quando me viu que eu reparei, ele escondeu. Mas eu já tinha visto que ele estava aí. Eu disse, agora eu comecei a jogar, comecei a fazer muitos gols, a jogar muito bem. Quando dei por conta, ele já tinha saído, já tinha ido para casa. Ele já viu o que ele queria ver e depois foi para casa. Ele sentou-se comigo, assim, e ele disse para mim, meu filho, se tu continuares assim, vais ser um grande jogador. Deu-me mais uma motivação para eu continuar a fazer aquilo, continuar a gostar do futebol. Quando tinha 11 anos, desde 11 anos, perdi o meu pai, ele ficou doente. Ele perdeu a vida entre 31 de dezembro a 1 de janeiro, neste intervalo do final do ano. Então, foi uma notícia chocante, a família entrou em choque. T'avais comme une mission, en fait. Oui, c'est comme ça, je pense que c'est comme une mission pour moi. Pour dire, il est là-haut, mais il voit ce que... Ouais. Comment est-ce que tu es passé au contrat professionnel, en fait, avec tout ça? O contrato profissional foi em 2012. Fiz uma época de júniores. E 2012 é quando já assinei o contrato profissional. 6 meses como jogador profissional e já estava na seleção principal do meu país. Com jogadores que eu via jogar fora. Que orgulho. Tá a ver? Com 6 meses, tinha 18 anos. Eu era um miúdo, ainda tinha 18 anos. Então, foi um motivo de muito orgulho para mim, não só para mim, como para a minha mãe também. A minha família toda, mas a minha mãe, principalmente a minha mãe, por quê? Porque a minha mãe viveu todo o sofrimento comigo. Em 2015, aconteceu, se calhar, a coisa mais difícil na minha vida. Aconteceram 2 coisas, uma coisa péssima e outra coisa muito boa. Primeiro, vou começar com a ruim.
A ruim é porque perdi a minha mãe. Fui lá no hospital, acho que eram 16 e tal, 17 horas para despedir a minha mãe, para dizer que eu estava a viajar, né? Então, nunca vou me esquecer das duas palavras que ela me disse, tipo foram, porque não havia mais com vida. Se calhar, aquele foi um dos momentos mais difíceis, só de perceber que alguma coisa ela estava a sentir, percebe? Porque eu, quando disse à mamãe, eu vou viajar, tem jogo na seleção, ela abraçou-me, começou a chorar e só disse, vai meu filho. Foram 2 vezes que ela disse, vai meu filho. Então, aquilo me tocou, me doeu, sabe? Até hoje, as 2 coisas que eu tenho de recordação dela que me disse, foi só vai. Percebe? Então, e também a coisa muito boa que me aconteceu foi a realização do meu sonho. Meu sonho era ser um jogador profissional e jogar jogar na Europa. E ainda mais jogar no clube em que eu sempre gostei. E qual é o clube que sempre gostaste? Sport Lisboa e Benfica. Eu sempre gostei. Então foi a realização de um sonho. Foi a minha mãe perder a vida e depois passando alguns dias nela, não soube que eu ia. Então, passando alguns dias, não sei o quê, eu já sabia que apareceu o Benfica a oferecer-me um contrato de 5 anos. História muito engraçada, tens de explicar esta história. É assim. Pensavas que não era verdade. É engraçado por o seguinte, nós, durante a semana, eu não sei se o negócio estava-se a fazer durante a semana, je trabalho normal, avec mon équipier, o treinador fazia ali um 11, não sei o quê, eu sempre, porque eu ia aqui a jogar, de segunda a sexta, Depois viajamos para o Porto. Então, depois o treinador disse, Rei, tens que descer mais cedo do que os outros, porque eu quero falar contigo, não sei o quê. Então, tínhamos que descer às 17h30, eu deixei às 17h15. Deixo para o coisa, chego lá, e o treinador diz-me, Rei, já sabes? Disse, já sei o que é, mister. O presidente ligou, tu já não podes jogar, tu foste comprar, já vais para Lille. Eu disse, não é possível. Como é que eu vou para Lille, não sei o quê? Non, c'est pas possible. Tu as déjà acheté, tu peux pas jouer, parce que si tu joues, tu peux blesser et après tu ne vas pas. Et tu connaissais pas du tout le club ou non? Non, je connais parce que Raphaël Léon, c'est mon ami. Il est déjà ici, il já jogava aqui. Je dis, non, c'est pas possible. Je vais jouer avec Raphaël Léon? Non. Alors j'ai dit, ok coach, c'est bien, ok. Então, 17h30, já para o Mister fazer a equipa 11 que vai jogar, não sei o quê, todo mundo está a ver que Renildo n'est pas là. Tout le monde a fait ça. Pourquoi? Tout le monde sait. Et après le coach lui a dit, Renildo, on va pas jouer parce que il est déjà allé au Lille. Tout le monde, c'est bien, félicitations, ça. Et après, quand je vais au stade pour jouer avec Porto, parce que je suis le banc comme ça, moi, je ne touche pas le ballon, je ne touche rien. Je peux faire un mouvement et après, je peux blesser. Et après, on ne va pas. je reste juste comme ça. Tu as mis toutes les chances de ton... Ouais. Les personnes, ils frappent pour moi un ballon, je sais, non, vas-y. Laisse pour toi. Non. On a parlé de tout ton parcours professionnel. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu plus de toi, de tes goûts. A cultura é muito diferente. Muito. Moçambique, seja Portugal, sim, completamente. Comment est-ce que tu t'es adapté? Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment différent? Quelles sont les grosses différences en fait? Sim, a temperatura, quando eu cheguei estava muito frio, só que eu não sou. Eu cheguei à noite para ir para aqui para o estádio, a rua não se via. Porque tinha muita neve no chão. Só que eu não sou muito friorento, sabe? Porque passando algum tempo nos treinos, não sei, eu não me sinto, não gosto de calor. Eu gosto de frio, não gosto de calor. Pour quelqu'un qui vient du Mozambique, c'est différent, je sais, parce que moi j'aime beaucoup le froid. Comment est-ce que se diz? Função, no groupe, tu as un rôle très important en fait. Ouais. Tu vois, tout l'amour que tu donnes. Oui, tous les jours. Moi, j'aime beaucoup tout le monde. Même si tu n'aimes pas moi, je suis ton ami.
temos que falar da tua família. Oh, à vontade. A tua esposa agora vive aqui contigo? Sim. Quando é que ela chegou então? Porque ela estava em Depois, Portugal, estava. Depois de eu estar aqui, depois de um tempo de eu estar aqui, depois eles vieram também. E tu tens duas filhas? Tenho 2 filhos. Tenho o primeiro mais velho que chama-se Ridwan, tem 4 anos, e depois tem Zain. Zain é recém-nascido. Ele nasceu aqui em França. Tens orgulho que ele nasceu aqui? Como não? Tenho muito orgulho, tenho mesmo muito orgulho. Até porque quando ele nasceu, a primeira foto que eu fiz com a camisola do Lille. Cette saison, espetacular. Oh, fantástico, essa época mesmo, muito bom, um arranque muito bom, fantástico mesmo. O grupo está mesmo muito focado, o grupo está mesmo muito bom, todo mundo está ensemble, tu vês? Todo mundo está mesmo muito bem, então, essa época mesmo começamos muito bem. Vamos continuar assim, acredito, nós trabalhamos todos os dias para sempre dar o máximo, e o grupo quando está assim mesmo coisa, então, tá bom, isso é que é bom.